Oi, oi. Gente, a pergunta que não quer calar. Vocês já se sentiram tão inseguros com a imagem de vocês que impediu você de fazer algo? Que por causa disso você deixou de sair, você deixou de tirar uma foto, de participar de algum momento social? Pois é. E é por isso que eu vim assim, de cara lavada, mostrando aqui os meus melasmas, de cabelo meio sujo, de blusa de alcinha, para poder falar desse assunto, porque é um assunto muito delicado. Na verdade, foi por muitos anos muito delicado para mim. Hoje eu considero já muito bem resolvido nesse sentido. Não quer dizer que eu esteja 100%, né, resolvida com a minha aparência, mas infelizmente isso é uma construção, né, é um processo. Talvez demore bastante, ou talvez nem nunca chegue no final, seja algo que a gente sempre vai lidar com um pouco, mas acaba que a maturidade, né, os anos de vida vão nos trazendo uma certa mudança de pensamento, sabe? Assim, eu acho que o imediatismo de querer viver o hoje, de querer fazer coisas que a gente não fez antes por qualquer motivo de insegurança ou motivo de falta de maturidade, faz com que a gente reveja essas importâncias que a gente dá. Por muitos anos eu evitava tirar fotos, eu evitava blusa de alcinha, de jeito nenhum eu não saía na rua de blusa de alcinha, nem na minha rua, nem no meu bairro. Eu tinha muita insegurança com o meu corpo. Por volta dos 10 anos, mais ou menos, eu tive problemas de saúde que me fizeram ter que tomar hormônios. Então eu acho que sim, eu já tenho uma predisposição genética, né, para o sobrepeso, e ter tomado hormônios fizeram, obviamente, com o meu corpo, que eu ganhasse peso, né, e tivesse dificuldade de perder depois, por causa desse tratamento. E eu tive muita dificuldade porque era pré-adolescência, né? Logo depois veio a adolescência e eu tive que lidar com tudo isso em meio a essa transformação que a gente já sofre enquanto adolescente. Então, eu vivi anos muito difíceis com relação à minha aparência, com relação à minha imagem. Eu até me achava bonita, nunca deixei de me achar bonita, mas às vezes para eu me sentir segura e bem, né, no meio das outras pessoas, eu precisava estar muito arrumada, né? E aí você começa a desconstruir a sua imagem, e construir ela de uma outra forma, né? Você desconstrói a sua imagem natural, vamos dizer assim. Então era um cabelo que você tinha que alisar, fazer escova, fazer isso e aquilo. Quando eu era criança e adolescente não tinha a prancha, né? Então fazia bobs no cabelo, ficava o dia inteiro com aquilo na cabeça, fazia touca no cabelo para poder concluir, alisar bem. E roupas sempre mais larguinhas, você muda até o estilo, né? Você começa a usar roupas que você nem gosta tanto, ou nem acha tão bonita, mas que você sente que disfarça um pouco mais. Depois maquiagem, enche de maquiagem. Como eu tenho a pele muito branca, vocês podem ver, tenho muito melasma, tenho manchas no rosto. Isso sempre foi motivo de muita insegurança, né, fazia com que eu não me sentisse bem, não me sentisse bonita, que eu achasse que as pessoas também não estavam me achando bonita, queriam me rejeitar por isso. Claro, principalmente os rapazes, né, uma vez que você vai crescendo, você começa a se interessar pelo sexo oposto, e isso foi para todas as áreas da minha vida. Eu acho que como nós somos um ser só, né, a gente vai contaminando todas as áreas da nossa vida quando você dá ênfase demais a certas dores, a certos sentimentos. Pelo menos foi assim comigo, né. E aí eu comecei a ter insegurança de me relacionar com outras pessoas, de acreditar, às vezes, em um elogio, e isso foi por muitos e muitos anos, muitos e muitos anos. Eu posso dizer que foram processos, como eu disse, e com relação à roupa, por exemplo, há uns 2, 3 anos atrás, eu tive uma perda de peso que me deu uma certa confiança e eu comecei a usar mais blusinhas de alcinha, mais roupas, assim, blusas principalmente mais justas, e isso destravou, né. E como eu já estava mais velha, eu acho que
entrou num lugar também de maturidade, de entender assim, não, tá tudo bem, ninguém tá nem aí pro meu corpo, ninguém tá olhando, e se estiver olhando, o problema é da pessoa, né? É o meu corpo, é a minha vida, eu não tenho que usar alguma coisa para agradar o outro, né? Então, eu me libertei disso, tanto que eu voltei a dar uma engordadinha, estou de novo ali lutando com a balança, mas de uma forma muito mais confiante, porque eu realmente cheguei nesse lugar de eu sou assim, é o meu processo, né? Eu vivo essas dores, eu vivo essas dificuldades e não tem nada a ver com ninguém, né? E principalmente eu não sou limitada a isso. Eu não posso construir a minha imagem com base em um ponto ou outro, né? Nós somos seres completos, integrais. Então, eu não sou só a minha aparência física. Eu tenho muito o que oferecer, né? Eu tenho muito além do que os olhos podem ver. Então, você começa a se valorizar mais, você começa a se olhar com um olhar assim mais carinhoso, sabe? Assim, mais respeitoso. Você respeita os seus processos. As pessoas, elas têm uma outra coisa, né, que eu sempre enfrentei, assim, e que me incomodava em diferentes graus. Nossa, você precisa tomar um sol, né? Nossa, como você é branco, olha sua pele, olha sua perna. E aí eu, tá bom. E durante muitos anos eu tentei torrar no sol. Passava tudo quanto é tipo de produto na pele, ficava lá torrando de um lado para o outro e, obviamente, virava um camarão. Não pegava nenhum bronzeado, né? E principalmente algumas partes do meu corpo, principalmente a perna, né? Assim, a canela especificamente, não queimava, gente, de jeito nenhum. Na verdade, queimava. Eu já tive queimadura, de fato, de tentar passar aqueles produtos de praia, sabe? Que vendem na praia, para poder queimar. E o sol, assim, do Nordeste, né? Que é bem forte. Gente, não façam isso. Sério, não tentem se enquadrar em um padrão que a sociedade construiu ali na mídia do que é bonito. Minha pele é branca, eu não tenho melanina, né? Eu não tenho como pigmentar ela, não tenho como bronzear. Demorou muito para eu entender isso e aceitar, sabe? Tá tudo bem, vou me manter assim. Então eu evito de fato o sol. E eu sou uma pessoa que sente muito calor, muito, muito, muito calor. Então pensa só, o tanto que eu sofria por sentir tanto calor e ter que ficar usando blusa de manga, porque tem problema com o braço gordinho. A gente sofre muito, né? A gente passa por muita pressão. A sociedade nos impõe um padrão de beleza, a mídia nos impõe um padrão de beleza inalcançável, porque até as próprias modelos sofrem horrores para poder se manter tão magras, né? Então, imagina a gente que não tem esse biotipo. Eu não consigo emagrecer ao ponto de ficar tão magrinha. Então, a menos que eu estivesse doente. E aí, obviamente, não é a intenção de ninguém viver doente, né? E com os anos isso foi sendo desconstruído, porque a maturidade veio mesmo. Eu converti, né, quando eu tinha 26 anos. Então, o processo de me conhecer em Deus, de conhecer meu designer original, né, conhecer aquilo que ele me criou para viver, para ser e como ele me criou, que foi me libertando aos poucos. Eu posso dizer, pensa, já tem 11 anos, né, dessa conversão, que o processo está acontecendo até hoje, né? Eu ainda olho às vezes no espelho e falo, nossa, não tá bom, isso não tá bom. Eu faço às vezes reuniões do trabalho, eu fico olhando assim, gente, como eu estou com o rosto redondo, né? Mas é isso, tá tudo bem, eu não vou deixar de sair por causa disso, não vou deixar de vestir uma roupa confortável porque tá muito quente lá fora por causa disso. Às vezes eu me maquio, às vezes eu não tô afim de me maquiar, passo sempre protetor solar e aí eu escapo pro protetor de cor, que vai me dar ali uma uniformizada leve na pele, porque melasma é uma luta para tampar e maior ainda para tirar. Então essas inseguranças, elas me privaram de muita coisa, porque enquanto eu estava presa a elas, eu simplesmente não fazia coisas que às vezes eu queria fazer, sabe? Assim, estava muito quente, tinha uma oportunidade numa piscina, não ia, porque eu não queria colocar um biquíni por vergonha do meu corpo.
Se tivesse muito acentuada as manchas, eu não conseguia estampar, eu não me sentia bem. E aí, como eu não me sentia bem, ainda misturava ali com a minha personalidade forte, com o meu temperamento colérico, e aí eu ficava era emburrada, e ao invés de aproveitar o momento, eu acabava atrapalhando, né, até as outras pessoas a desfrutarem dos momentos dela. E eu me lembrando aqui, né, enquanto eu falo, eu fico me lembrando que isso me atrapalhou tanto socialmente, e é muito louco, né? Por que que a minha aparência física, o eu não estar feliz com a minha aparência física, ou não estar aceitando como eu estava naquele momento, atrapalhava nas minhas relações, né? Não deveria fazer sentido isso, não deveria ter conexão, né? Mas atrapalhava, porque eu estava insegura, eu estava chateada, eu já saía de casa com a certeza de que as pessoas iam me rejeitar, que as pessoas iam falar que eu não estava bonita, que eu estava feia, ou mesmo porque às vezes eu queria chamar a atenção de alguém, eu sabia que essa pessoa não ia estar nem aí para mim, então eu já saía meio que mal-humorada, né? Então eu me comportava mal também diante das pessoas porque eu não estava me sentindo bem dentro de mim mesma. E é muito triste isso, porque eu olho para trás, eu penso em quantas relações eu interrompi, quantas pessoas que eu acabei me afastando, né, afastando de mim por causa disso, por causa de não estar bem comigo mesma, eh, não saber conviver com aquele ciclo, com aquele momento, não saber lidar, né, com aquela minha dificuldade, que ninguém tem nada a ver com isso. Claro que existem algumas pessoas que ajudaram nesse processo, e às vezes pessoas que amam a gente, né? Até às vezes a nossa própria família. Quantas vezes você não ouviu de alguém que, uma tia, ou até uma mãe, né? De alguém que você ama e que você sabe que te ama. Nossa, você engordou, hein? Cuidado, hein? Você tá ficando muito gordinha. Até o próprio, nossa, você tá muito branca. Nossa, olha como você é branca, você é transparente. Ai, Gasparzinho. Quantas vezes você não ouviu esse tipo de coisa, ou coisas diferentes, claro, que envolva o seu perfil, e te paralisou, né? Assim, te fez só ficar com raiva, remoer aquela dor que você sentia por não se adequar, ou por achar que você não agradava as pessoas por não ser assim, ou não ser assado, ou não estar assim, ou não estar assado. E às vezes vem das pessoas que a gente mais ama, ou das pessoas que a gente convive e respeita, né? E, e é muito ruim, porque isso vai construindo tanta dor, né? Vai abrindo um buraco dentro de você, e até você amadurecer, identificar que esses jargões, esses rótulos não te definem. Você não é o momento que você está vivendo. Você não qualquer. E eu tô falando de estética porque foi uma coisa muito importante para mim, né, que definiu muitos ciclos que eu vivi, e inclusive abriu muitas feridas por causa disso, né, na minha vida. Mas pode ser várias outras coisas. Inclusive eu já passei por várias outras coisas, como por exemplo a minha personalidade. Nossa, você é muito difícil. Como você é estressada. Como você é brava. Nossa, ai, é muito ruim ficar perto de você. Eu nunca me esqueço de uma amiga que muito querida, que eu amo muito, e essa frase dela me libertou porque veio na hora certa, sabe? E até da forma certa. Mas um dia ela me contou que ela tinha medo de conversar comigo. Ela tinha medo de falar certas coisas comigo porque eu podia a qualquer momento dar uma patada nela. Não sei se vocês usam esse termo onde vocês moram, mas a gente fala que a pessoa às vezes responder mal a você seria dar uma patada, né? E eu fiquei desconcertada com aquilo na hora. Eu falei, nossa, a pessoa ela não tem coragem de conversar comigo e sendo minha amiga, né? Então, eu pensei assim, não, eu não quero ser assim. Eu não quero agir dessa forma. Eu não quero ter essa imagem. E você começa a perceber, e com maturidade, você começa a buscar estratégias para melhorar, né? Porque nós somos desconstruídos na nossa vida com relação a quem nós somos. Eu tenho uma personalidade definida, eu tenho um temperamento definido, eu tenho uma estética definida. Por mais que existam procedimentos estéticos, né, cirurgias que muitas pessoas fazem,
beleza, você até consegue mudar, mas você foi criada de uma forma. Então, essa é a sua imagem original, né? E eu não tenho interesse em mudar a minha imagem original. Eu quero me aceitar, eu quero me amar como eu sou e quero que as pessoas vejam o melhor de mim. Então, eu comecei um processo de reconhecimento, né? De reconhecer quem eu sou, de reconhecer os meus pontos positivos, reconhecer os meus pontos negativos, as características que eu tenho, que nasceram comigo e que não vão mudar, mas que eu estava utilizando, né? Eu estava deixando ser usada de forma errada, sabe? Eu não sei se vocês conseguem me entender, mas, por exemplo, com relação à personalidade forte, né? A convicção que eu tenho, o meu temperamento assim mais incisivo, por muito tempo eu deixei ele dominar, né? E eu deixei dominar de uma forma negativa. E tinha aquela crise da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Ah, não gosta de mim não? Então, morre que passa. Ah, não gosta de mim não? Então, se afasta de mim. Sendo que, na verdade, isso causa dor, né? A gente não quer que as pessoas se afastem da gente, pessoas que a gente gosta, obviamente. Então, quando eu comecei a reconhecer quem eu sou e a importância de temperar, né, de ajustar as características que eu tenho para uma forma positiva, eu defender aquilo que eu acredito, eu ser incisiva e firme nas minhas convicções, não é um defeito. É um defeito quando eu utilizo isso para, de toda forma ou de qualquer jeito, enfiar na cabeça das pessoas, né? Obrigar as pessoas a pensarem como eu penso. Então a gente vai se reconhecendo. E essa insegurança toda que eu vivi durante muitos anos trouxe muitas marcas que hoje eu preciso reconhecer e tratar, cuidar, colocar diante daquele que é o único que pode me ajudar nesse processo efetivamente, que foi quem me criou, né? Quem sabe exatamente para aquele como eu fui criada. Então, é um processo que eu vivo, mas hoje realmente eu me liberto. Às vezes eu não estou feliz com a minha aparência, não estou segura, mas eu quero vestir aquela roupa porque ela é confortável para mim. Eu não quero encher minha cara de maquiagem porque tá muito calor e eu sei que eu vou derreter porque eu transpiro muito. Enfim, várias dessas inseguranças. Eu não quero ir em tal lugar porque eu não quero me socializar, porque eu não estou me sentindo bem. Eu vou, porque eu sei que é importante eu estar lá e porque de fato eu vou me sentir bem por ter ido, né? Eu vou me arrepender muito mais de não ter ido do que ir. Então a gente enfrenta, porque afinal de contas a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e a gente percebe que ser adulto é isso, fazer escolhas que às vezes são difíceis, que a gente vai ter que enfrentar as nossas inseguranças, os nossos medos, mas que precisam ser feitas, né? Que precisam acontecer. Bom, então sem mais delongas, eu queria falar um pouco sobre insegurança e eu queria que você me dissesse quais são as suas inseguranças hoje, se você tem alguma insegurança, se você já passou por esse processo de se conhecer, de entender os seus medos, as suas dores e aquilo que você precisa trabalhar em si. Curta o vídeo, comente aqui todas essas coisas que eu quero realmente saber sobre você. Me diga se você gostou do conteúdo. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Tem muitas outras conversas incríveis para a gente poder ter. Obrigada por chegar até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!